Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta com o SL Talk. Vamos continuar a nossa conversa do último SL Talk, que é sobre São Tomás de Aquino. A gente tem falado esses dias sobre São Tomás, a gente percebeu uma procura muito grande das pessoas, não só aqui no Instituto Esri, mas das pessoas em geral, no mundo, acho que eu posso dizer, essa busca do entendimento, essa busca da verdade, esse estudo da realidade. Então, a gente vai continuar aqui com a nossa conversa. Tem um QR Code aqui para vocês se cadastrarem no Instituto Esri, mandar um e-mail ou o celular. Para quem está no celular, pode entrar no nosso site, tem um banner lá para se inscrever. A gente manda os nossos cursos, vários conteúdos legais. O professor Jonathan escreve sobre alguns temas. E então a gente gostaria que vocês se cadastrassem para participar, para nos ajudar aqui com o Instituto. A gente traz bastante informação para vocês e é importante essa troca para a gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre São Tomás, que a gente tem falado, pode escrever aqui no YouTube para a gente tenta responder a todos, ou manda para a gente no inbox, no Instagram, que a gente tenta responder para todo mundo. Professor Jonathan, vamos continuar? Vamos lá, Lê. Hoje a gente vai falar mais sobre a parte teológica, né, do São Tomás, e eu deixei uma pergunta no talk passado, que era sobre os anjos. Eu queria saber, a gente sempre desde pequeno reza para o nosso anjo da guarda, Jonathan. A gente sabe da existência dos anjos, mas nunca tinha uma explicação, né? Eu, pelo menos, nunca tive essa explicação sobre os anjos. E eu fiquei mais em dúvida ainda numa aula sua que eu não conseguia visualizar o anjo que você queria que eu visualizasse, né? E aí, acho que não era, né? Eu estava visualizando errado. Então, eu queria que você falasse como São Tomás conseguiu explicar essa hierarquia dos anjos, né, que eu acho que foi ele, e como que essa ligação entre nós com os anjos também, assim, eu queria saber um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Primeiro, nós sabemos da existência dos anjos por revelação divina, né? Então, isso não é algo que você conclui só observando a realidade, como é o caso de Deus. Os anjos são objeto de revelação. Então, por isso que é um dado teológico. Só que tudo que existe foi criado por Deus é compreensível, racionalmente. Então, nós os compreendemos racionalmente. No entanto, no de rodapé, há indícios da existência dos anjos, mesmo só com a razão. E é o próprio Aristóteles que fala isso. Porque, veja, Aristóteles fala o seguinte, que o ato puro, que é Deus, que é o que move tudo, né, que traz tudo da potência para o ato, ele é inteligência pura. Mas entre ele e o homem existe um hiato muito grande. Então ele fala assim, e já que a inteligência no homem é imaterial, e é aquilo que existe de mais sublime e superior no mundo material, e ela é imaterial, então ele fala assim, deve existir entre a inteligência humana e a inteligência do ato puro, que é a inteligência pura, várias inteligências intermediárias que são imateriais. Nossa, é demais, né, Jonathan? Não é? Então, Aristóteles sacou. Essas inteligências imateriais entre o homem e Deus é o que nós chamamos de anjo. Nossa, é incrível. Então, ele fala assim, deve existir. Ele fala assim, é provável que existam. E a revelação divina nos diz que, de fato, elas existem. E que não só elas existem, como são pessoas. Ou seja, são substâncias individuais de natureza racional. Então, as Sagradas Escrituras nos revelam que existem os anjos, e São Tomás interpreta, então, o que são os anjos, com base na realidade. Ou seja, então, já que eles são superiores ao ser humano, eles não são materiais. Então, ele pegou essa explicação de Aristóteles e continuou, é isso, Jonathan? Ele pegou Aristóteles e a revelação. Ah, tá, ele uniu. Uniu as duas coisas. Ele entendeu a revelação. A razão, é isso? Não por fé, entende-se aquilo que foi revelado. Certo. Não aquilo que é incompreensível. Tá? Você compreende a fé. Isso é uma falácia moderna gigantesca de que dado de fé você não compreende. Ao contrário, já vou explicar já isso aí. Tá. Vamos entender assim. Daí a gente vai. Foi revelado por Deus. E nós que somos católicos sabemos, através das Escrituras, que os anjos existem. Bom, se os anjos são superiores a nós,
é nítido que eles não têm matéria. Outra coisa, é relatado a forma como eles aparecem nas escrituras que eles não são materiais. Então, eles aparecem de um jeito, desaparecem, eles levitam. Então, ou seja, eles têm uma capacidade de manipular a matéria, mas não estão vinculados a ela. Então, assim, então, São Tomás vai explicar então, como que eles existem, não sendo materiais e sendo inteligências. E aí ele vai falar daquilo que já aparece na Bíblia também, da hierarquia angélica. Então aparece é. na Bíblia. Então. Aparece na Bíblia que os anjos eles têm uma hierarquia, ou seja, desde os coros mais altos até os coros mais baixos. Né? Então ele vai explicar, ele vai dizer o seguinte: primeiro, os anjos, mas aí nessa explicação a pessoa teria que ter um conhecimento já sobre metafísica. Né? Então os anjos, por exemplo, São Tomás vai falar, eles não têm matéria e forma, eles só têm essência e ato de ser, que é assim que eles existem, são mais simples, portanto são em natureza mais próximos a Deus do que nós, inclusive. Né? Então eles são muito mais inteligentes que nós. Né? Isso São Tomás que disse, que eles são muito não, mais todo mundo, né? Desde Santo Agostinho. Né? Porque está entre nós e Deus, então eles são superiores à inteligência. Tá, são inteligência muito superior a nós. E, inclusive os demônios que são anjos caídos continuam com essa inteligência que é superior à nossa. A inteligência deles é muito mais forte que a nossa. Né? E como eu falei, eles são puro espírito, portanto eles não têm matéria, eles só têm, como eu falei, essência e ato de ser cada um. Então cada anjo é da sua própria espécie. Já a hierarquia é determinada pela forma como aquele grupo de anjos reflete mais um aspecto específico da Trindade. Tá. Então, por exemplo, a gente infere que, já que a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo, que é o amor de Deus, e nós falamos que os serafins, que é a hierarquia mais alta dos anjos, das criaturas angélicas, ardem de amor, eu falo assim, eles ardem de amor a Deus. Então nós entendemos que os serafins refletem mais a pessoa do Espírito. E assim vai. Porque eu imaginava que a hierarquia fosse assim, por mais bondade, ou por mais inteligência. Também acaba sendo, né? A hierarquia dos anjos. Também, acaba tendo mais inteligência do que a hierarquia inferior. Tá. Então uma hierarquia acaba tendo mais inteligência que a hierarquia inferior. Só que, como eu falei, a hierarquia mais baixa dos anjos é muito mais inteligente que nós. Mas, Júlio, então, aquela ideia que a gente fala, que uma pessoa virou um anjo. Não, é impossível. É heresia. É uma impossibilidade metafísica e é uma heresia teológica. Né? Porque você morre... É um conforto, né? Isso, não, um erro de expressão. Né? Então, por exemplo, um erro de expressão. Ser humano é ser humano. O ser humano que é salvo no céu, ele se torna santo. Ou seja, ele é santificado. Ele está junto de Deus, mas ele é ser humano, não muda a natureza. Anjo é anjo. Anjo é anjo. Quem morreu vira anjo? Não. Quem morreu foi para o inferno e virou capeta? Não. É ser humano. É uma outra categoria de ser. Tá? Deus nos criou como seres humanos e os anjos como anjos. Então, não há E onde São Tomás explica essa... Na Suma. Tá tudo na Suma. Tem na Suma e tem num tratado dele chamado Tratado das Substâncias Separadas. E que ele vai explicar racionalmente os anjos. E ele explica essa relação que eles têm com nós, com o ser humano? Também, eles têm a relação com nós à medida que Deus ordena. Tá. Né? O anjo da guarda, cada um tem o seu. Né? Tá. Anjos que fazem coisas específicas, enfim. É próprio de Deus mover as coisas inferiores pelas coisas superiores. Então, por exemplo, Deus cria uma ordem da realidade que tem uma diferença e tem uma hierarquia. E ele move o inferior pelo superior. Ele altera. Né? Então, assim, Deus poderia, por exemplo, né, quando a Virgem Maria recebeu o anúncio, ele ter falado direto para ela. Ele não poderia falar direto com ela? Poderia. Mas ele manda um anjo. Porque é próprio do anjo fazer isso. Então é próprio da missão do anjo. Então ele estabelece uma missão para cada criatura que ele cria e uma hierarquia entre elas e vai dispensando as graças por meio das criaturas. Né? Às vezes ele faz direto, mas às vezes é por meio. Depende da forma como ele quer agir. Agora, essa hierarquia, essa lógica, São Tomás que explicou, Jonathan? Mais perfeitamente, já era entendido, mas mais perfeitamente a gente encontra a explicação dele. Que nessa explicação racional, como eles são compostos, né? Ato de ser e essência, isso é dele. Que perfeitamente explicar. Agora eu entendi o que eles são. Né? Senão ficava uma coisa meio nebulosa, não? O que eles são? Eu tive dificuldade, né? Porque eu tinha uma imagem, né? De que era um anjo com asas. É por isso que não dá para imaginar o anjo. Eu achava que era isso. Porque nós só conseguimos criar imagem na cabeça daquilo que é material. Aquilo que é imaterial a gente entende, mas não imagina. Entendeu? Então você consegue entender, porque a nossa inteligência também é material.
Então ela entende aquilo que é real, mas ela não imagina. Então você não consegue imaginar um anjo, uma vez que você não consegue imaginar algo que não é material, mas você entende o que ele é. Eu expliquei aqui, você entendeu. Certo, certo. Então dá para entender. E inclusive, aí vocês me perguntam, mas é que as representações nas igrejas, né, de homens alados, aquilo é uma representação. É um símbolo, é para dizer que nós estamos simbolizando os anjos. Mesmo se a gente tem o anjinho da guarda das crianças, tem um anjo alado e o menininho, né? Na frente, assim. Então aí você fica com essa imagem que o seu anjo está atrás de você o tempo inteiro, assim, né? A gente grava essa imagem. É uma representação, por quê? Porque como é que você vai representar algo que não tem corpo? Então você representa assim, você imagina aquilo que é mais próximo, ou seja, um ser humano, e bota uma asa para dizer que é diferente. Né? Que tá acima de você, eu acho. Voa, ou seja, no sentido que está acima. É uma representação. Tá. Né? É inspirada na representação do Cupido greco-romano? Mas é uma inspiração, não é que nós entendemos que o Cupido era anjo ou que o anjo é Cupido. É só uma inspiração na estátua, porque é bonita a estátua. Tá. Então você tem lá a imagem do Cupido e fala, legal, eu tirei uma ideia. Tá. Tirei uma ideia para representar. Isso acontece inclusive com palavras. Né? Tem gente que é tão louco que chega e começa a criticar isso, porque o padrão estético veio dos pagãos. Mas tudo veio dos pagãos. Inclusive as palavras que nós usamos. Até a palavra Deus, que nós usamos, que vem do grego theos, a palavra grega theos vem do termo Zeus, que é Zeus. Então, o Zeus, rei dos deuses, emprestou o nome dele para virar um termo genérico para Deus, e que agora a gente usa para o nosso Deus, mas você ressignificou o termo. Tá. Não tem nada a ver. Né? Tá. Palavras mudam de significado o tempo todo. O que não muda é a realidade. Desde que você tenha consciência do que aquela palavra se refere, não tem problema. Não tem problema. Aliás, é preciso, porque você tem que usar palavras para descrever coisas. O próprio nome de Jesus. Outras pessoas chamaram Jesus antes dele. Né? E Yehoshua era um nome comum entre os hebreus. Né? Ou o nome de Maria, Miriam, também. José. Né? São nomes comuns que existiam, mas que foi escolhido para ele. Então, o nome é uma coisa. Jonathan, e essa questão, então, a gente está falando da teologia, que São Tomás foi um dos maiores teólogos. Então, a teologia é explicar a fé pela razão? É isso? Não é assim, a fé, né? Vamos entender o que é fé. Dá uma confusão, né? Que a fé é a confiança, né? Exatamente. As pessoas têm na cabeça uma mentalidade que surgiu no fim da Idade Média, ali com um pouco com Duns Scoto, com Guilherme de Ockham, e ganha uma versão final de Kant, que é a de que fé é crença. É crença incompreensível. Se você não entende, mas crê. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. Mas nada. Primeiro, vamos lá. O que é fé? A palavra fé vem do latim fides. Assim, eu não entendo, mas eu tenho fé. Se você não entende, você não tem fé. É o contrário. É o contrário, vamos lá. A palavra fé quer dizer vem de fides, que quer dizer confiança. Certo. Né? Tanto é que nós falamos isso de maneira inconsciente quando você fala assim, eu tenho fé naquela pessoa. Quer dizer o quê? Você confia. Né? Boto fé que vai dar certo. Boto fé que vai dar certo. Confio que vai dar certo. Não é que você não tem razões para confiar. Você simplesmente confia. Né? O que é fé? É aquilo que Deus me revelou e a confiança pessoal que eu tenho nele. Então, por exemplo, eu falo, que a Trindade é um dado de fé, não é porque ele é incompreensível, porque sozinho eu não conseguiria conhecer isso. Ele me revelou e eu confio no que ele revelou. Tá. Então me foi revelado pela fé, pela confiança que eu tenho nele. Tá. Essa confiança, essa capacidade de confiar nele, é ele que dá, inclusive. É um dom. Que eu aceito, mas que ele que dá. Eu não posso me dar a fé. É um dom teologal, um dom da graça. Mas uma vez que eu recebo o dado, a informação, eu compreendo racionalmente. Por quê? Porque aquela informação faz parte da realidade. Eu posso compreender, porque assim, através do estudo, né? Tem pessoas que vão ter fé e vão viver bem. Não, mas assim, aí ela tem uma compreensão infusa dada por Deus simples. Tá. Mas ela compreende. Tá. Entendeu? Tá. Ela não tem a riqueza de vocabulário, ela não consegue explicar. E a compreensão dela é deficiente, mas é suficiente. Tá, entendeu? Porque é legal, por exemplo, você pegar os próprios apóstolos. Pessoas, né? Eu vejo pessoas com tanta fé, e aí você fala assim, mas
até eu estou aprendendo mais que essa pessoa e ela É. tem mais fé, assim, né? Uma demonstração de fé maior. Maior. E se você falar com ela entende as coisas. Ah, Né? Essa fé dela verdadeira, ela entende. Ela vai ter deficiências, como eu falei. Mas ela entende o essencial, o indispensável. tá. Né? Então, por exemplo, o que eu estava falando sobre a... É disso, dado. da diferença da fé, que é uma confiança. É uma confiança em um dado, tá? A Isso. compreensão do dado. Né? Então, eu posso compreender o dado. Por quê? Porque ele faz parte da realidade. Ou seja, quando Deus nos cria, apesar do abismo que existe entre Deus e nós, existe uma analogia entre nós e Deus. Ou seja, tudo que ele cria a partir de si. Então, guarda uma semelhança com ele. Então, a realidade é a mesma. Desde a pedra até Deus. O que a pedra tem em comum com Deus? Tem em comum que ela existe. E ela tem unidade. É a mesma coisa que Deus. Também tem. O resto é tudo diferente. Ela é quase um nada. Mas ela tem algo semelhante com Deus. Tá. E conforme os entes vão subindo, eles vão guardando mais semelhança com Deus. Por exemplo, uma planta é mais semelhante a Deus que uma pedra. Tá. Porque além de existir, ela vive. Um boi é mais semelhante a Deus que uma planta. Porque além de ter sentimento, além de ter vida, ele tem sentimento. E o ser humano, ele é tão semelhante a Deus que ele chega a ser imagem. Por quê? Porque além de existir, ter tudo que cabe à existência, que é unidade, verdade, bondade, ele também tem vida, tem sentimento e tem inteligência. E é nela que nós somos uma imagem. E inteligência, por definição, é compreender a realidade. Capacidade de conhecer. Então, você compreende as coisas que Deus nos revela. Tá. Né? E o próprio Deus até certo ponto. Então, quando a pessoa fala incompreensível que Deus nos revela, a pessoa está indo contra o que o próprio Deus disse. Que é o quê? Façamos o homem à imagem e semelhança, que é a inteligência. Que é da inteligência. A única coisa que nós somos imagem dele é da inteligência. Tá? A semelhança, todas têm uma certa semelhança. Mas a nossa semelhança é mais perfeita que a do resto. Existe muito mais diferença entre nós e Deus, mas existe uma semelhança ao ponto de ser uma imagem. Tá. Né? Então, portanto, na inteligência nós somos imagem dele. Então, nós compreendemos o que ele revela. E, inclusive, só há uma adesão completa de coração quando você compreende. Então, por exemplo, a fé é um dom que ele dá, mas ela é uma compreensão. Então, ele dá a compreensão também. Então, a fé é para a gente usar a nossa inteligência, não é uma coisa sentimental. Não. Não é sentimental. Mas... Desperta bons sentimentos, mas Tá. é consequência. Ela não é um sentimento. Tá. Ela é uma confiança racional que você tem em Deus. E você entende isso. Então, por exemplo, a questão dos anjos. Eu entendo racionalmente. Eu sei que eles existem porque Deus revelou. E eu confio nisso pela fé. Mas eu entendo racionalmente o conteúdo. A Trindade, algo completamente revelado por ele. Mas eu compreendo a Trindade até no que dá para compreender. A única coisa que eu não entendo completamente é o próprio Deus. Por quê? Porque ele é infinito. Eu consigo compreender Deus até certo ponto. Certos aspectos dele eu compreendo. Tá. Tudo dele não, porque ele é infinito. Tá. Agora, tudo que ele cria, eu compreendo, porque não é infinito. E Tá. a minha inteligência também compreende. E São Tomás chegou aonde, então, Jonathan? Assim, ele conseguiu explicar quase tudo, é isso? Tudo que dá para ser explicado em relação ao que foi revelado, ele explicou. É mesmo? Que dá para ser explicado. Tá. Agora, em relação a Deus, ele explicou tudo que dá para explicar de Deus. Ou ninguém até hoje explicou melhor, né? É isso. Pode ser que alguém nasça. Sei lá, mas. Pode ter então alguém ele... maior que São Tomás? Pode, mas por enquanto não teve. Nossa, Jonathan, é incrível, né? São Tomás Tanto é que ele está sendo assim, compreendido até hoje. Você pega, por exemplo, grandes filósofos, grandes teólogos, eles pegam um setor que São Tomás abordou e desenvolvem. Mas você não encerra o chamado horizonte de consciências dele. O Olavo falava disso, né? Todo filósofo ele tem um horizonte de consciências. O que é isso? É o que ele sabia, o que ele tinha consciência ou não. Para você dizer que você entendeu tudo daquele filósofo, daquele teólogo, você tem que encerrar o horizonte de consciência dele, ou seja, saber tudo o que ele soube. Por exemplo, São Tomás encerrou o horizonte de consciência de Aristóteles. Ele encerrou o horizonte de consciência de Agostinho. Tá. Ele encerrou o horizonte de consciência de Platão e viu além. E ninguém veio depois dele. Não, já encerraram. Por exemplo, o Fabro, eu acredito, por exemplo, que Cornélio Fabro consiga ver tudo que São Tomás viu. E explica certas coisas que não estavam explicadas nele. Ah, é? Mas não avançou, assim, vamos dizer assim. Não é um novo método. Tá. Tá dentro dele, entendeu? Tá. É um comentário a ele. Tá. Quando você fala comentário, tem gente que entende assim, como comentário do YouTube, né? Que você vai lá Opinião.
Não, comentário é você Comentário é comentar. opinião. Ou seja, você entender em profundidade aquilo e explicar para os outros. Tá. Coisa que ali às vezes está lacônico, ou seja, está resumido. É como uma gaveta, né? Você pega, por exemplo, o Pensamento de São Tomás, é um arquivo que você tem que abrir e destrinchar em vários capítulos e falar de coisa que ele nem falou ainda. E Jonathan, ele deixou algumas questões que eram para ele mesmo, não é isso? Deixou. Ele deixou coisas que assim que ele. Por exemplo, no campo da moral é onde mais tem desenvolvimento. Por quê? Porque surgem novos problemas morais. E aí você, à luz do que São Tomás ensinou, daqueles princípios, precisa julgar os novos temas morais. Tá. Então, por exemplo, na época de São Tomás não tinha muita coisa que tem hoje. O Estado não era como ele é hoje. Tá. Então, assim, por exemplo, quando São Tomás vai falar da nossa relação com o Estado, não é igual hoje. Porque o Estado dele não era o mesmo. Então, é nesse sentido que, entre aspas, ele precisa ser atualizado. Não no sentido que o que ele disse foi superado, mas no sentido de que, à luz daqueles princípios, você julga a nova realidade social. Tá. Quando a gente fala de teologia fundamental, que fala dos dogmas, né? Quando a gente fala de metafísica, que é a estrutura do real, aí ele falou tudo. Você tem que compreender, que é difícil. Né? Tudo. Né? Você tem que entender tudo que ele quis dizer. Agora, quando a gente está falando de moral, aí é necessário uma cautela grande. Por quê? Porque surgem novos problemas, que eu falei. Tá, entendi. Vou dar um exemplo. Por exemplo, na época dele, emprestar dinheiro era uma coisa. Hoje, emprestar dinheiro é outra. Então, cabe um julgamento diferente do qual ele fazia naquela questão. Nossa, ele chegava até nesse nível de exemplo, né, Jonathan? Sim, de emprestar dinheiro, tudo. o que era certo, o que era errado. Nossa, interessante. Ele fala tudo da teologia moral fundamental e da moral específica. Ele só não fala da casuística, que é o julgamento do caso concreto. Vamos dizer assim. Então, até que moral é um campo que eu nem entro direito. Eu falo da moral fundamental, né, dos fundamentos. Agora, 3x2, tem gente que vem para mim com questões muito. Eu falei, não sei. Especialista em moral, o Padre Eduardo. Né? A área dele. Ele é doutor em moral. Então, ele entende isso aí. Até quando eu tenho dúvida, eu pergunto para ela, tal coisa, né? Então, agora, moral é um dos campos mais complicados, porque você tem que ser muito criterioso e cuidadoso para julgar. Eu vejo gente falando muita coisa que não sabe por aí. Né? Tá. E, Jonathan, na época que São Tomás viveu, ele participou de 2 milagres, é isso? Não, vários, na verdade. Eu nem sei todos, mas alguns dos que eu sei. Então, por exemplo, houve na época dele um milagre eucarístico. Outra coisa da fé, às vezes a gente tem a impressão que só através de um milagre que a gente vai ter uma resposta racional, talvez, ou material, né, Jonathan? O milagre é uma confirmação material da minha fé. Olha, isso também, que era o milagre. Tem gente que às vezes fala assim, só como se fizer um milagre eu vou acreditar. Né? Então, na verdade, nem se fizer milagre essa pessoa acredita, porque é o seguinte, como eu te falei, acreditar em Deus é ter confiança nele. É tudo compreensível racionalmente, como eu falei. Você prova que Deus existe pela razão pura, mas depois, com a razão, você compreende os dados de fé, e nada do que é revelado na revelação cristã entra em contradição lógica. São Tomás demonstra isso na Suma e nos seus escritos. Ou seja, todos os dogmas católicos estão em perfeita harmonia com a estrutura do real e nenhum tem contradição. Eu desafio alguém a achar que uma contradição lógica, algo que contrarie, por exemplo, o princípio de identidade. Não tem. Né? Tá. Se essa pessoa não entender direito lógica, né? É o que mais acontece. Né? Outro dia um veio falar assim para mim, né? Como que a trindade não contraria? Eu falei, uma coisa não pode ser outra no mesmo sentido. Ele é 3 em um sentido e 1 em outro. Próxima questão. Então, acabou, pessoal. É coisa básica que as pessoas não... Vocês viram que a gente tem que aprender muito, né, com o professor Jonathan? É muita coisa, assim, mas é legal. Não tem. A gente vai indo e vai aprender, falar, pô, isso aí eu preciso aprender mais, né? Isso aqui eu preciso dar mais. Né? Então, São Tomás demonstra que não há nenhum dogma, nenhum dado de revelação cristã que vá contra a estrutura do real ou a lógica. Pelo contrário, complementa aquilo que falta. Né? Então, por exemplo, a noção do porquê morremos, o mal no mundo, essas coisas, racionalmente falando, a fé cristã preenche essas lacunas que foram deixadas pela filosofia pagã. Né? Bom, mas voltando ao assunto. Então, a fé, que você falou, o milagre, ele confirma o que Deus fala. Materialmente. Só que ele não dá a fé. Eu falei, a fé é um dom da graça. Porque a pessoa pode olhar e falar, não acredito. Não é. Pode falar, não, pode ser outra coisa. Pode ser o ET, pode ser... Veja, Jesus fazia milagre diante... Mesmo você vendo assim, você pode falar... Não. Você não consegue... Aí que tá. Deus nega a fé aos soberbos. Aqueles que não estão abertos. Né?
Então, por exemplo, Jesus fazia milagre na frente dos fariseus. E eles falavam, deve ser um demônio. Tá, Entendeu? Por quê? Porque Deus não deu o dom da fé para eles pela maldade deles. tá, Quer dizer, eu não sei todos os motivos, né? Mas óbvio que um dos motivos sim. é esse, a recusa deles. Tá, Então Deus não dá o dom da fé. Pronto. Tá. Então, o dom da fé é um dom que Deus dá. Então o milagre não nos dá o dom da fé. Ele pode ser um meio para Deus conceder o dom da fé. Mas ele em si não dá. tá, entendi. Mas ele é uma ação de Deus material. Material. Eu consigo, inclusive, demonstrar por probabilidade que se a pessoa nega o milagre, ela é idiota. Mas eu não consigo dar a fé para ela. Entendeu? Tá. Então, por exemplo, o Padre Pio tem lá, agora, no século XX, eu acho que está viva ainda a mulher. Né? Deve estar com 90 e ela vai casetada. Essa história é legal. A menininha nasceu sem pupila. Veja, isso aí é um fato ocorrido. Isso aí não é um dado de doutrina. Né? Então, ela nasceu na Sicília, sem pupilas, e o pai dela a levou para o Padre Pio rezou e ela começou a enxergar. Ela continuou sem pupilas e passou a enxergar. Ela deu uma entrevista com 90 e poucos anos. Eu não sei se ela já morreu, está viva ainda, mas eu vi numa página na internet, né, num jornal. Tem a foto dela, ela não tem pupila. Aí você dá uma folha para ela lê. Então ela lê, né? Sem pupilas. Então, assim, isso ocorreu. Isso é um fato, isso é uma ação de Deus na história. Né? Só há milagres desse tipo, verificáveis dessa forma, dentro da Igreja Católica. Ah, mas tem relato de milagre em outras religiões? Eu falei, tem. Mas verificável desse jeito, que nem é dessa mulher aí, você não acha. Desculpa, mas não acha. E São Tomás presenciou alguns milagres. Alguns, né? Então, por exemplo, ele presenciou um. É que eu entrei na explicação do milagre. É que eu pedi, eu falei, já me explica essa questão da materialização. Enfim, eu falei que alguém pouco, precisa, tá? né? Por causa da fé. Isso que eu estava assim, que às vezes Deus deixa, né, faz um milagre para a pessoa. Então são duas coisas. Né? Então, eu falei. Dá para eu, logicamente, demonstrar a necessidade da existência de Deus pela razão, pelas 5 vias bem compreendidas, só que não dá para eu dar para a pessoa a fé em Jesus, por exemplo. Dá para eu indicar a probabilidade da religião cristã devido a tudo isso, milagre, ao fato dela preencher as lacunas da filosofia, ao testemunho, enfim, tudo isso me dá, eu posso argumentar para a pessoa e falar assim, olha, a probabilidade é muito grande, mas não dá para eu dar fé para a pessoa. Tá. A pessoa não vai ter fé, ela vai ter fé se Deus agir nela e ela aceitar. Tá. Entendeu? Tá. Aceitar o dom da fé. Tá. Mediante a distribuição da graça. Eu falei. Bom, e Deus pode agir por meio de uma aula, né? Ele pode agir por meio de uma pregação, ele pode agir por meio do milagre, ele pode agir, mas assim, a pessoa precisa aceitar. É que o milagre, eu acho que é coisa assim... É muito impressionante. No meu entendimento, e todo milagre... A pessoa iria se transformar, mas não necessariamente. E todo milagre, então, não necessariamente. E todo milagre ocorre também para confirmar algo da fé cristã também. Pode ver, todos os milagres. Para confirmar algo, para dar uma evidência material daquilo. Bom, mas voltando. Ele presenciou, por exemplo, o milagre. Ele não presenciou, mas ele viveu na época do milagre eucarístico de Viterbo, na Itália. O que aconteceu? Pouco antes dessa época, o Papa, que agora eu esqueci o nome dele, acho que é Urbano IV. Não tenho certeza. O Papa, se puder. Vou olhar. O Papa que instituiu a Corpus Christi, acho que é Urbano IV. O Alexandre IV, não lembro. Urbano, né? Urbano IV. O Papa Urbano IV. Ele, antes de ser Papa, ele foi padre e bispo de uma diocese na Bélgica. E lá viveu uma santa mística que viu Jesus, e Jesus falou para ela, está faltando na igreja uma solenidade dedicada exclusivamente ao meu corpo e meu sangue, a presença real da Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia não é símbolo, Jesus está ali presente de fato, corpo e sangue. E aí ele fala, essa santa falou para ele, e aí ele vira bispo, e ele aplica na diocese dele. E por providência divina ele virou Papa. Quando ele vira Papa, ocorre um outro milagre, em Viterbo, que é perto de Roma. E ele vê isso como sinal, ele fala assim, eu acho que Deus... Eu agora sou Papa. Eu vou colocar na igreja toda. Eu vou instituir essa festa na igreja inteira. E ele baixa a ordem. E aí ele manda São Tomás, os 2 maiores teólogos da época, que era São Tomás e São Boaventura. São Boaventura era franciscano, São Tomás era dominicano. Manda para eles escreverem a liturgia para a missa de Corpus Christi. E aí chegou na hora lá, São Tomás, não sei se porque ele era mais velho, ou sorteio, uma coisa assim, ele leu o primeiro dele, diante do Papa, e aí, enquanto ele lia a liturgia que ele fez,
São Boaventura rasgou o dele. E falou o dele é melhor que ele. Deixa A humildade Tomás, dos santos, né? A humildade dos São santos. Tomás. Você não imagina hoje os professores das universidades fazendo isso. Rasgando essa tese, porque do outro provou que tá... Jamais. Então, hoje, quem vai à missa de Corpus Christi e vê lá o canto tão sublime, aquele rito de adoração que tem no final, o Adoro e Devote, foi São Tomás que escreveu. E na época desse milagre. Na época desse milagre. Também teve algumas aparições na vida de São Tomás. A Virgem Maria Santíssima apareceu para ele, para consolá-lo que ele não seria bispo. Porque ele tinha medo de ser bispo. Mesmo. Ele não queria ser bispo. Ele falava, não quero, meu Senhor, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Porque daí ele não teria tempo de ficar estudando, será, Jonathan? Sim, não, porque ser bispo é uma responsabilidade muito grande. Justamente porque ele era muito inteligente, ele tinha muita consciência da responsabilidade. Então ele pedia para Deus para não ser. Só que como ele era muito obediente, isso é pra gente criar humildade, né? Porque tem gente que quer cargo, né? Que é isso, que é aquilo. Olha, é legal eu gosto no esses fundo, exemplos, não são histórias, são exemplos. Por isso que santos, abre exemplos dos santos. Nota e rodapé de novo. Eu acho, por exemplo, uma sociedade democrática doente. Porque na sociedade democrática você se candidata para as coisas. Gente, isso aí é você se julgar apto sem fazer ser algo escolhido, né? Sem ser escolhido, né? Porque o normal é você ser escolhido. Olha, as pessoas entendem que você é o melhor. Uma coisa é você ser aclamado, né? Ver um grupo de pessoas e falar, por favor, assuma isso para mim, porque eu acho que você é o preparado para isso. Aí você aceita. Mas você enfim, voltando ao assunto. Então ele tinha medo por causa disso, né? Ele tinha muita consciência do tanto Nossa Senhora apareceu para ele. Apareceu para ele. Ele tinha muito medo de que ele fosse bispo, porque ele tinha muita consciência da responsabilidade. Ele deixou isso escrito, Jonathan, que Nossa Senhora apareceu para ele? Como que é? Os biógrafos dizem, né? Que ele relatou. E aí, ela apareceu o consolando, que ele nunca seria bispo. Deve ter sido um alívio, né? Alívio? Você vê a Nossa Senhora. Outra. Né? Dois, falar que você não vai ser bispo. Que você não vai ser bispo. Ele sabia do tanto que Deus... Só de ver Nossa Senhora, né? Imagina. Ele sabia muito bem o quanto que Deus cobra um bispo. Os bispos de hoje deveriam pensar um pouquinho nisso, né? Deus vai te cobrar. Você pode até achar que não. Que não seja aqui, né? Mas não, vai ser lá. Aqui não vai. Aqui não. Aqui não. Aqui tranquilo. Vai ter a sua cobrança. Vai cobrar. Não acho que não vai. Né? Nossa. Que vai cobrar. E depois, Jesus apareceu para ele uma vez e falou assim, enquanto ele rezava, escrevesses bem a meu respeito, Thomas, o que queres em troca? Aí ele respondeu para Jesus, Nisi te Domine, nada além de ti, Senhor. Então, maravilhoso. Né? Apenas que me ame, que me perdoe e me salve. Maravilhoso. E depois ele falou assim, antes de morrer, pouco antes de morrer, Deus concedeu um milagre a ele, que é muito mal interpretado, inclusive, essa visão que ele teve. Ele estava próximo da morte e aí Deus apareceu para ele e deu para ele algo que só acontece geralmente quando a pessoa já morreu e já foi julgada e já foi salva. Mas deu para ele por um segundo e retirou. Não deu perpetuamente. Deu para ele por um segundo a visão beatífica, ou seja, a visão de Deus como ele é, que é quem está no céu como vê a Deus, né? Que é o que dá a felicidade perfeita para nós. Ele viu e retirou, né? Só para ele saber como era. E aí ele falou, olha, tudo que eu escrevi diante do que eu vi é palha. Então não é que ele falou que ele estava errado o que ele escreveu, é só que é tão insignificante o que ele falou, perto do que ele viu, do que é Deus, que é palha. Ele não falou que é esterco, ele falou que é palha, no sentido de que é pouco. Nossa, então assim, ele... Imagina, né? E ele tanto mais que ele escreveu. Fez para a humanidade. Então, assim que é pouco, né? É pouco, mas assim, para ele ter humildade, para nós, então nem se fale, né? Então você imagina assim, você está diante de uma obra que assim é uma das obras mais é a obra mais completa, mais assim rica, mais inteligente. É a obra mais inteligente da humanidade, é a obra dele. Né? E ele fala, não, diante de Deus é palha. Isso não é nada diante de que Deus é. Né? Então, é para nossa humildade, principalmente. Se ele que é tão grande assim falou isso, então... a gente tem muitas coisas para estudar de São Tomás, não, Jonathan? Muita coisa. Muita coisa. E do tomismo em geral, porque o tomismo não encerra em São Tomás. O tomismo é um método inaugurado por ele, que parte de tudo que ele falou e continua comentando e analisando temas, que eu falei. Você tem grandes moralistas, grandes teólogos de várias áreas, que são tomistas. Por quê? Porque pegam o método dele, pegam o que ele disse e vão embora. Vão desenvolvendo, vão explicando melhor.
E agora a gente tem visto mais, né? Os tomistas, né? Estão saindo mais, vejo né? mesmo nas redes sociais, tem falado bastante, né? Uhum. Essa procura por ele. E tudo que ele falou de tudo, Jonathan. É isso? Ele comentou tudo, não falou tudo. Né? Ele comentou de não encerrou, tá. né? Entendam bem, não é que falou tudo. Ele falou de tudo. Ou seja, ele abordou todos os temas da filosofia e da teologia. Nossa, impressionante. Então não há um tema teológico que ele não tenha abordado, que não tenha ali bases para a gente começar e sair dali, partir dali. E, Jonathan, no seu podcast, que vai ter com o padre José Eduardo, vocês vão... Porque eu percebo que aqui em algumas palestras você sempre fala de São Tomás. No podcast vai... 100%. Os argumentos vão ser todos a partir do tomismo. Tá. Os argumentos contrários, né, as teses que vamos apresentar, vai ser tudo qual contra. o tema do podcast? Que a gente falou no outro. As raízes filosóficas dos erros protestantes. Tá. Então a gente vai ver como que... Vai explicar logicamente, com lógica, que é... Total. Baseado na realidade, né? A gente vai ver como que o realismo tomista preveniria uma pessoa cair naquele tipo de equívocos. Aqueles equívocos só existem porque a pessoa não tem, em 90% dos casos, uma boa noção da realidade. Se tivesse, não cairia. E, Jonathan, na primeira comunhão ou na crisma, não deveria ser ensinado isso para nós? Pelo menos básico deveria, né? Porque, assim, a gente não tem na escola. Mas na parte da igreja não teria que explicar para a gente? Teria obrigação, né? Ou pelo menos uma base, assim, para a gente ter... Porque, por exemplo, eu nunca nem tinha ouvido falar de São Tomás de Aquino. E assim, eu não, né, a catequese está muito ruim, né? Também, assim, a catequese está muito ruim, muito ruim, muito ruim. Não é? Então, assim, a igreja deveria, né, explicar, dar aula, não sei como poderia fazer, né? A catequese está muito ruim hoje em dia, tanto da parte dos clérigos, dos padres, quanto da parte do pessoal que trabalha. Está um nível muito baixo. São as voluntárias, né? São pessoas voluntárias, elas têm um programa para seguir. Que não aprenderam direito também. Então, assim, vira bola de neve, às né? vezes muito pouco tempo também, né? Muito pouco tempo, muita limitação. Tá muito ruim, né? A culpa é do clero. Porque, veja, a gente está falando assim, por que não tem? Por que ninguém está sabendo? Porque o clero... Dentro da igreja. Vamos supor que não tenha nas escolas, mas na igreja... O clero foi muito negligente ao longo do tempo. E ele, que era responsável por salvaguardar isso, não salvaguardou. Então... E aí tem uma debandada, né, da Igreja Católica, mas que se tivesse aprendido, né, talvez não. Talvez, né, porque também não depende da... Não depende, né? A gente, é igual você fala, posso dar aulas e aulas aqui, e às vezes a pessoa fala, não quero, não gostei, não entendo, não sei lá, né, não depende da pessoa, né? Então, pessoal, olha, tem um QR Code aqui na imagem, podem se inscrever, vai ter o podcast do professor Jonathan com o padre José Eduardo, que vai ser imperdível, dia 5 de outubro, às 10 da manhã, eles vão falar esses assuntos importantes e explicar para nós. E a partir disso, a gente a partir desses temas importantes, a gente vai tendo mais interesse em estudar, a gente vê o que a gente não está entendendo, vai buscar informação. Então, esse é o intuito aqui do ESRE, levar informação para vocês e ter essa troca. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, o que às vezes não ficou claro aqui na nossa conversa, às vezes alguma pergunta de vocês talvez seja uma aula ou um curso mesmo completo, né, Jonathan? Porque São Tomás aqui a gente só consegue elencar alguns temas e explicar algumas coisas, né? E falar da importância, né, Jonathan? Assim, o quão é importante para os dias atuais. Né? Alertar as pessoas que para entender uma coisa tem que ter paciência e vontade, né? Não adianta vou tentar assistir um podcast em meia hora para ver se ele me responde tudo que eu quero. Não vai acontecer. Isso é falta de caráter. Né? São alguns pontos, assim, fiquei com uma dúvida ou outra, gente... poderiam abordar um tema, né? A gente tenta ser o mais verdadeiro aqui para que a coisa dê certo. E eu acho muito importante essas conversas para a gente tentar pensar na nova geração, né? Nos nossos filhos, para que eles tenham um entendimento melhor e que eles vivam melhor que a gente, né? Sem essa loucura que está acontecendo, né? Então, pessoal, é isso. Professor Jonathan, você tem mais uma nota de rodapé? Não, acabou. Por hoje tá bom. Então tá bom. Então a gente fica por aqui. Por favor, sigam a gente no Instituto ESRE, no Instagram, no YouTube, no nosso site, se cadastrem. Temos umas aulas lá. No Professor Jonathan tem várias aulas no YouTube, também abertas para todos. Acompanhem a gente por aqui, tá bom? Até mais, até a próxima. Até mais, pessoal. Um abraço.